Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Começamos hoje o livro Libertação. Vamos começar pelo prefácio de Emmanuel, que sempre nos ensina tanto. Vamos lá. Ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias, e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse, pensavam eles. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado pela fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoradouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Ele era infeliz ali, né? Optou pela mudança. Apesar de magérrimo, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, rica de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizavam, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais vasto roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações, pontes, palácios, veículos, cabanas e árvores. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e o vomitou, restituindo às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções de mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis, flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos, delgados quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera
com centenas de amigos para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhe o templo valioso essas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade dos irmãos benfeitores, que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu seus regatos, dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o efeito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos pelas flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei das guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor, desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para o outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida, outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos, deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho, do galo do mar, contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobria árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrela do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao Palácio de Coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer, convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coaram a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomavam a palavra e afirmavam solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, oceanos, rios era mera fantasia do cérebro demente de algum que chegara a declarar que falava em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. A gente já ouviu esse ditado, né? Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno, instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixinhos pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. O esforço de André Luiz, buscando acender a luz nas trevas,
é semelhante à missão do peixinho vermelho. Quantos a gente não escuta ridicularizar do mundo espiritual, não é verdade? Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recônditos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentavam, resplandece outra vida, mais intensa, mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado segundo as suas obras. Não é? Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1949. Gente, olha quanto tempo. Essas obras estão aí disponíveis para quem quiser. Mas a maioria de nós são aqueles peixes gorduchos que ficam lá naquela lama, não é verdade? Precisamos estudar, precisamos praticar, precisamos exercer esses conhecimentos em nossas vidas para que a gente possa finalmente viver num mundo melhor, mesmo que seja aqui na Terra, no plano denso, mas sendo mais fraternos com os outros, não é verdade? Quem nós somos? Não é? Com quem nos identificamos? Com o peixinho que pesquisou o mundo e descobriu tanto, ou com os acomodados do passado? Que fique essa ideia para vocês pensarem. Agora vamos à introdução do livro propriamente dito, que vamos começar hoje. Esse livro da série André Luiz vai nos apresentar as colônias espirituais abismais. Até então, ele falava das maravilhas, dos planos onde ele morava, não é verdade? Nosso lar e tudo mais. Agora nós vamos ver as colônias socorristas. Já vimos algumas, vamos ver outras mais densas. Essas são mais primitivas do ponto de vista de socorro pelo amor entre as criaturas. Tal fato pode causar estranheza de nossa parte, mas Gubbio nos explica que tudo tem razões justas e coerentes para que assim seja. E eu ainda aviso, em livros futuros vamos ver áreas ainda mais densas do que nós vamos ver nesse livro. Mas é um grande prazer de estar aqui com todos vocês. Eu deixo o meu e-mail, uma forma de me encontrar. Eu espero as considerações de vocês, que me esclareçam o que eu mesma não percebi, ou o que eu tenha percebido errado. Vamos estudar juntos, vamos trocar ideias. Um abraço e até o primeiro capítulo.